Bem-vindos à nossa terceira aula do mês do Yoga. Essa é uma aula muito importante, onde nós vamos trabalhar as nossas bases, principalmente de punhos e tornozelos. Para um dos nossos exercícios de hoje, pode ser útil que você tenha um tapete, uma toalha, uma blusa velha, qualquer coisa. Então, quando você estiver pronto, vamos começar! Quando nós pensamos em fazer atividades físicas, é muito importante que a gente pense em progredir a intensidade de acordo com a estabilidade das nossas bases. Por exemplo, se você está praticando musculação, antes de você intensificar colocando mais carga, é importante que você saiba fazer o movimento de forma correta e com a sua base bem estável e bem firme. A mesma coisa a gente traz para a nossa prática do yoga. Antes da gente tentar intensificar uma postura, aumentar o alongamento ou a dificuldade do equilíbrio, nós precisamos pensar primeiro em ter bases muito estáveis. E quando nós falamos das nossas bases, dos nossos apoios, a gente pensa muito nas nossas articulações. As nossas articulações são partes bem sensíveis, são partes mais instáveis do nosso corpo, mas que são muito importantes para a nossa estabilidade, para a nossa transferência de carga. E é muito comum que quando a gente negligencia um pouquinho essas articulações, a gente sente incômodo na hora de se alongar, na hora de fazer um exercício de força ou até mesmo de equilíbrio. E a gente precisa entender que o trabalho de bases articulares, ele tem que ser feito com muito cuidado. Você pode ter ali uma articulação mais rígida, que é difícil de você movimentar, e por causa dessa rigidez, se você forçar muito um movimento, você pode se machucar. Da mesma forma, pode ser que a sua articulação tenha um excesso de mobilidade. E se essa articulação e a musculatura estabilizadora envolvida não estiverem preparadas para suportar, por exemplo, o seu peso, o peso da carga que você vai pôr sobre ela, pode ser que você também se lesione. É só você tentar pensar num elástico que você vai esticando, 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 e ao invés dele resistir, ele chega a arrebentar. Então é muito essencial que sempre que a gente vai fazer uma prática de yoga ou de qualquer atividade física, a gente trabalhe as nossas bases articulares antes. Eu ainda vou liberar uma sequência completa de aquecimento articular para a gente poder fazer antes das nossas aulas maiores de yoga. Mas hoje a gente vai ter uma aula voltada para as nossas bases, principalmente de pés e de punhos. A primeira coisa que eu quero que você faça é posicionar os seus pés no chão, deixando os dedos dos pés apontadinhos para frente. Eu quero que você perceba se os seus dedões tendem a ficar mais para dentro ou os seus mindinhos tendem a virar lá para fora. Se for o caso, tenta se corrigir. Posicionar os seus pés bem retinhos lá no chão. E você vai começar a tirar um pé do chão e depois o outro. E eu quero que você se concentre nas sensações lá da sola dos seus pés. Tenta perceber se alguma parte do pé segura o peso mais do que outra. Se a gente parar para observar a sola dos nossos pés, nós temos alguns pontos importantes de apoio. Nós temos todas essas almofadinhas da base da sola do pé e também dos nossos dedos. E sempre que a gente for trabalhar essa estabilização dos nossos pés, eu quero que você tente imaginar que todas essas áreas estão em contato com o chão. O primeiro exercício que a gente vai fazer é girar o nosso tornozelo. Para isso, eu vou tentar firmar aquela base do meu pé direito, enquanto eu levanto o meu pé esquerdo. E eu vou só girar o meu tornozelo. Eu vou tentar deixar esse movimento bem completo e eu já vou tentar sentir para onde o meu peso tende a cair no meu pé de base. Se ele vai mais para os dedos, se ele vai mais lá para trás para o calcanhar ou se ele consegue ficar estável no centro. Eu vou continuar com a mesma perna, troca a direção do movimento. E lembra de firmar todas as bases do seu pé de base no chão. E para o outro lado, firmou o pé no chão e girou o tornozelo. Tenta dar espaço para esse movimento crescer, para os dedos explorarem lá em cima e lá embaixo. E troca a direção do movimento.
Muito bem. Nós vamos pensar agora que os nossos dedos dos pés, eles se espalham e se afastam completamente. E quando eles fazem isso, a gente vai sentir agora um apoio lá na base dos nossos dedos. E a gente vai tentar transferir o peso para essa base dos dedos e lá para trás. Base dos dedos, lá atrás, base dos dedos, lá atrás, base dos dedos, lá atrás, a última base e lá atrás. Para esse próximo exercício você pode usar uma toalhinha, um tapete ou uma blusa, qualquer coisa. Você vai posicionar esse tapetinho no chão. Você vai novamente espalhar os dedos dos pés até sentir a base dos dedos tocando esse tapete. E você vai pinçar o tapete como se você quisesse tirar ele do chão. Segura, segura, segura. E percebe em quais áreas dos seus pés você sente esse esforço. Se você sente mais para os dedos, se você sente mais para o arco do pé. E solta. Vamos repetir mais uma vez. E puxa. Segura, segura. Tenta não perder a intenção do movimento. E solta. A última vez, exagera, pensa em tirar o tapete do chão. Puxa. Tenta sentir a contração chegando até lá na sua coxa. E solta. Muito bem. Separou o tapete novamente lá para o lado. Eu vou juntar um pouquinho desses movimentos. Eu vou separar os dedos dos pés, firmando todas as bases dos meus pés no chão e empurrando os meus dedos como se eu quisesse pinçar o meu tapetinho. Daqui eu quero que você observe o que acontece com os seus pés. Eu quero que você tente ver onde tem ativação muscular nesses pés. E relaxa. Novamente ativa e relaxa. A última vez ativa e relaxa. Agora, olhando para os seus pés relaxados, eu quero que você se concentre dessa vez bem no alto do arco do seu pé. Você vai tirar os seus dedos do chão, só os dedos, mantenha as outras bases no tapete. E volta. E tira e volta. Vê se você consegue perceber o que acontece com o arco do seu pé lá atrás quando você faz esse movimento. Ele dá uma subida, ele levanta e depois ele abaixa quando você relaxa os seus dedos. O exercício que nós vamos fazer agora se chama Pada Bandha. Pada, pé, Bandha, uma contração. Você vai tirar os dedos do chão. E você vai imaginar que você vai segurar o arco do pé contraído aqui em cima, como se fosse agora o arco do pé puxando um tapetinho imaginário. E espalhando bem os seus dedos, você vai tentar descer novamente a base dos dedos para o chão. Vê se você conseguiu manter o seu arco do pé ativo. E solta. E não se preocupa porque é normal se você não conseguir fazer essa coordenação do movimento no começo. Com a prática você vai conseguindo. Vamos lá, tirou os dedos do chão, contraiu o arco do pé, espalhou os dedos no chão. Segura. A última vez tirou os dedos, contrai o arco do pé empurrando lá para cima e base dos dedos tocam o chão. E eu quero que você perceba agora como é que ficou a sua distribuição de peso. Se ela está diferente do que ela estava lá no começo, se você consegue sentir melhor todos aqueles apoios das almofadinhas do pé no chão. E eu quero que você repare também que até as suas pernas se ativam nesse movimento, como se elas estivessem te puxando para cima. Isso vai ser muito interessante quando a gente trabalhar posturas de equilíbrio.
Vamos relaxar os pés no chão. Se você quiser, movimenta um pouquinho. Vai alternando, solta um pouquinho os seus pés. E você vai lá para frente do seu tapetinho. Eu quero que você tente se concentrar agora no seu quadril. Pode levar uma das suas mãos lá atrás, na altura do cóccix, e a outra lá na frente, abaixo do seu umbigo. Você vai imaginar que você está apontando o ossinho do cóccix para o teto e para o chão. Para o teto e para o chão. E com isso a gente faz um movimento de desencaixar o quadril e encaixar o quadril. Desencaixa o quadril, encaixa o quadril. A última desencaixa e encaixa. Deixou o quadril em uma posição neutra, natural para você. Vai firmar o seu pé direito no chão, todas as almofadinhas no tapete. Finge que você está espalhando os dedos para puxar o tapete para cima. Ativa o arco do seu pé para te empurrar para longe. E você vai levar a pontinha do seu pé direito lá atrás. Você vai fazer a intenção de empurrar o chão para longe, como se você quisesse transferir o seu peso para a perna da frente, mas sem transferir de verdade, você só vai empurrar. E eu quero que você sinta a ativação que isso traz lá para a sua coxa e o que isso faz com o seu joelho. Percebe que a sua patela vai se movimentar quando você fizer essa força. E você vai treinar essa força primeiro com o seu quadril encaixado. Empurrou o chão e volta. Empurrou o chão e volta. Deixa o seu peso bem concentrado na sua perna da frente e usa a perna de trás só para fazer a pressão mesmo. Não deixa o seu peso cair lá para trás, senão você não vai conseguir fazer essa pressão e relaxar. E agora a gente vai desencaixar o quadril. Eu vou fazer a mesma pressão, eu empurro. E agora eu vou descendo cada pedacinho da sola do meu pé no chão, pensando em tocar o meu calcanhar lá atrás, se for possível. E o quadril desencaixado, eu encaixo o meu quadril voltando para a pontinha do meu pé. E eu desencaixo o quadril, deixando o peso ir lá para o calcanhar. E vai para a pontinha do pé, encaixa o quadril. E vai para o calcanhar, desencaixando o quadril. O peso está lá na perna da frente, voltou. Para o outro lado, ponta do pé lá atrás. Pensa nessa ativação de jogar o seu peso para longe, como se você fosse se empurrar para a perna da frente. Vai encaixar o quadril, empurra. E devagar desencaixou o quadril, pisou lá atrás, encaixou o quadril, voltou à frente. E vai lá atrás, cóccix para o teto. E vai lá na frente e encaixa. E vai lá atrás. E voltou à frente. A última vai lá atrás. Voltou à frente, avançou. Trocamos novamente a posição das pernas, mas agora eu quero o peito do meu pé tocando o chão. Eu vou encaixar o meu quadril e eu vou fazer essa pressão empurrando o chão para longe. Você vai sentir alongar lá no peito do pé, vai sentir ativação na sua coxa. Tenta manter o seu peso lá na perna da frente, ombro alinhado com o seu quadril encaixado.
Segura só mais um pouquinho. Arrastou o pé no chão. Voltou. Para o outro lado, o peito do pé no tapete. Empurra o tapete para baixo e para frente, como se você fosse chutar o tapetinho. Quadril encaixado, ombros sobre o quadril. Eu sei que é desconfortável, mas segura só mais um pouquinho. E arrasta o peito do pé no chão. Voltou. Nós vamos brincar com transferência de peso. Eu vou pensar no meu peso indo para o calcanhar, para os dedos. Base dos dedos, lembra? Calcanhar, base dos dedos, calcanhar, base dos dedos. E o meu quadril vai acompanhar. Venho à frente, pontinha do pé, tirei calcanhar do chão. Vou lá atrás, calcanhar desencaixando o quadril, tirei os meus dedos do chão. Não precisa tirar a base da sola, pode tirar só os dedos. E voltei pontinha, encaixei o quadril e vou lá atrás desencaixando o quadril. Da próxima vez eu vou lá na frente subir. Quando eu descer, eu vou exagerar o quadril lá para trás, pensando que eu quero aproximar a minha barriga da coxa. E eu quero que você perceba toda a ativação que isso faz nas suas pernas. E deixou dedos no chão, dobrou os seus joelhos, 4 apoios. Em 4 apoios, joelhos abaixo do ossinho do seu quadril, punhos abaixo dos seus ombros. Se você quiser, pode ir testando, abrir, fechar, ir lá na frente, ir lá atrás, até você conseguir encontrar a distância correta. E a gente vai pensar lá atrás nos nossos pés. Você vai escolher se você vai deixar a pontinha do seu pé ou o peito do seu pé no chão. E eu quero que você faça aquela mesma força que você fez de empurrar o chão para longe, até você sentir aquela ativação das suas coxas. Se você fizer isso com muita força, os seus joelhos vão sair do tapete. A gente não quer tanta força assim. A gente só quer sentir aquela ativação na perna o suficiente para a nossa patela se movimentar. Quando a gente consegue esse movimento da patela, a gente tira o apoio daquele ossinho do joelho que costuma incomodar lá no chão. Então essa é uma ótima dica, principalmente se o seu tapete é muito fininho ou se você faz direto no chão. Usa essa força de impulso do peito do pé ou da pontinha do pé para você deixar os seus joelhos mais confortáveis e você deixar também que essa base da perna te ajude a sustentar o peso do seu corpo. Daqui, eu vou pensar agora nos meus punhos. Eu quero espalhar os dedos das minhas mãos da mesma forma que eu fiz com os dedos dos meus pés. E eu vou imaginar novamente todas as almofadinhas da minha mão e dos meus dedos como apoio. Mas se você reparar bem, quando a gente abre bem a mão, a almofadinha do polegar, tá vendo que ela fica apontando para outra direção? Ela não fica na mesma direção, que seria aqui do chão. Daqui você só vai conseguir enxergar a lateral da sua unha. E aqui, onde a gente tem essa passagem do polegar e o indicador, a gente tem nervos bem sensíveis que doem bastante se a gente comprime. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fechar a distância só do polegar, cerca de 1/3 da distância, até que essa almofadinha esteja em contato com o chão e eu consiga ver a frente da minha unha. Quando eu fizer esse apoio, eu vou usar a mesma coisa que eu pensei para os meus pés quando eu estava de pé. Eu vou manter esse apoio fingindo que eu quero puxar um tapetinho, fazer uma garra com as minhas mãos. Mas quando eu fizer essa garra, eu não posso deixar a minha mão entrar em concha. Eu não posso tirar o apoio das almofadinhas da mão.
Então, eu vou pensar em firmar a palma e fazer essa contração saindo da base dos meus dedos. Outra coisa importante é que a gente ativa aquela mesma força que o pé está fazendo de empurrar o chão para longe. Se eu deixar o meu peso cair lá embaixo, eu vou sobrecarregar os meus punhos, principalmente essa parte aqui de trás que é mais sensível. Então eu vou dividir melhor o peso se eu ativar os meus braços e ativar o meu core. Então vamos lá. Próxima coisa que a gente vai pensar subindo nas bases. Assim como do pé eu pensei em proteger os meus joelhos, eu vou pensar em proteger meus cotovelos e os meus ombros. Se você se posicionar em 4 apoios e os seus cotovelos virarem para o lado, você vai perceber que o seu peso vai tender a cair para essa lateral aqui, ó, a lateral externa da sua mão. Isso, ao longo prazo da prática, vai ficar muito desconfortável. O que vai acontecer também é que quando você fizer esse movimento com o cotovelo, o seu ombro vai fechar, percebe? Aqui eu tô com o cotovelo neutro, aqui meu cotovelo tá para a lateral, o ombro fecha. Como nós vamos corrigir isso então? Eu vou pensar em girar o meu cotovelo para baixo, apontando a linhazinha da vacina lá para cima. Então eu posso me posicionar sobre os pés, sobre os joelhos, alinhei as minhas mãos com os meus ombros, alinhei os meus cotovelos para baixo e aí eu entro em 4 apoios. Se você não conseguir fazer esse ajuste aqui de cima e também não conseguir fazer esse ajuste aqui de baixo, você vai pensar em apontar o seu dedo médio para a diagonal no seu tapetinho. Você vai apontar ele para as bordas do tapete ao invés de apontar para frente. Então, só para recapitular, se você conseguir corrigir os seus cotovelos para trás, o ideal é que você aponte dedo médio para frente do tapete, tirando algumas exceções. Se não, você vai apontar lá para a diagonal. Esse ajuste serve também para quem tem hipermobilidade articular. Vamos lá. Encontrou a sua posição de apoio, empurrou o chão para longe, a gente vai começar a fazer a transferência de peso. Eu vou jogar o meu peso lá para os dedos, tenta sentir o dedo freando o movimento e volta. E joga o peso lá para os dedos, não deixa suas mãos ficarem em concha e volta. Mais uma vez foi lá na frente, não deixa os cotovelos dobrarem e volta. Muito bem. Você vai apontar agora os seus dedos médios, fazendo um giro para dentro, apontando um para o outro. E novamente joga o peso lá na frente e lá atrás. E lá na frente. Exagera lá atrás, firmando a lateral do mindinho no chão. E lá na frente. E lá atrás. Voltou. Vai continuar esse giro por dentro, girando agora, ó, seus dedos médios lá para os joelhos. E vai transferir o peso lá atrás, e lá na frente, e lá atrás, e lá na frente. A última, cuidado para a mão não perder o apoio da base do seu punho. E vai fazer o giro para fora. Dedos médios apontando para a lateral do tapetinho. Vai lá na frente e vai lá atrás, vai lá na frente, vai lá atrás, a última vai lá na frente, vai lá atrás, voltou ao centro. Você vai apoiar agora a parte de cima da sua mão no chão, virando o seu dedo médio para o joelho. E você vai chegar esse dedo médio lá pertinho do joelho.
Percebe que eu quero fazer a minha base inteira do punho encostá-la no tapete. Eu não vou deixar levantar. Eu vou manter os meus cotovelos estendidos. Novamente, se você precisar, posiciona um pouquinho para a diagonal. E você vai começar a jogar o seu peso lá para trás, quadril procurando calcanhares. Quanto mais próximo dos joelhos, mais fácil vai ser o movimento. Se você sentir que aqui você está confortável para transferir o seu peso lá atrás, você pode arrastar um pouquinho a sua mão à frente. Mas lembra do que eu falei lá no começo, a gente só vai avançar se a nossa base estiver muito estável. Se eu estiver aqui atrás e eu já estiver levantando o meu punho do chão, eu não vou intensificar mais ainda essa postura. Muito bem. Relaxe um pouquinho as suas mãos. Nós vamos voltar em 4 apoios e nós vamos fazer a nossa variação vaca e gato. Então, pés estáveis, os pés tirando aquela pressão dos joelhos, as mãos abaixo dos punhos, dedos espalhados. Feche um pouquinho a distância dos polegares. Vê se os seus cotovelos estão bem posicionados ou se você precisa ajustar as suas mãos. Faz a garra com os dedos, sem tirar as almofadinhas da mão do chão. Se empurra para longe do tapetinho. Inspira quadril para o teto, barriga para o chão, peito à frente, olha à frente. Expira queixo no peito, peito para o teto, quadril para frente. E percebe o que a gente está fazendo? A gente está desencaixando o quadril, apontando o cóccix. E olha lá para frente. Expira, arredonda a coluna e vai encaixar o quadril. A última vez, desencaixa o quadril. Abre o peito, se empurrando para o teto, olha à frente. Expira, arredonda tudo para o teto, encaixou o seu quadril. E vem em uma posição neutra. Sua base direita vai ficar firme no tapete, sua base esquerda vai lá atrás. E você vai tocar a pontinha do seu pé no chão. Mantenha o seu quadril encaixado. E vai transferir o peso lá para o calcanhar e para a ponta. Calcanhar querendo chegar no chão, ponta do pé. Calcanhar querendo chegar, ponta do pé. Calcanhar tentando chegar, eu vou arredondar a minha coluna, joguei o meu peso lá para frente, o meu joelho toca no cotovelo. Voltei lá atrás, calcanhar busca o chão, empurrei o chão e trouxe o joelho. A última. E trouxe. Voltou o joelho ao chão para o outro lado. Esticou a perna, encaixou o seu quadril, transferiu o peso. Percebe que o meu quadril, ó, ele não vai para o teto. Ele está encaixadinho. O movimento acontece com o pé. E volta, dobrou. E foi lá atrás, calcanhar, buscando o tapete. E voltou. A última, calcanhar, buscando o tapete. E voltou. Senta um pouquinho sobre os seus calcanhares. Relaxa seus punhos. Se você quiser, você pode alongar eles lá embaixo. Ou você pode fazer uma movimentação com os seus dedos entrelaçados, como se fosse uma onda com as suas mãos. Muito bem. Vamos voltar em 4 apoios. Montou as bases dos pés, dos joelhos, montou a base dos punhos, cotovelos e mãos. Eu vou pensando naquela mesma transferência frente e trás, enquanto eu penso no quadril, gato e vaca. Quando o meu peso vier à frente, o meu quadril vem à frente. Quando o meu peso vier atrás, o meu quadril vai para o teto. E a mesma coisa.
A última vez. Quadril à frente, encaixadinho. Quadril atrás, desencaixado. Eu vou apoiar agora a pontinha dos meus pés no chão. Eu vou fazer aquela mesma força de empurrar o chão para longe e agora eu vou deixar os meus joelhos saírem do tapete. Eu vou desencaixar o quadril fingindo que eu quero sentar numa cadeira que está lá no teto. E eu vou transferindo o peso lá para os meus calcanhares, intenção do meu umbigo buscar a minha coxa. E eu arredondo, encaixando o quadril, volto. Variação vaca, levantou o quadril, barriga indo para a coxa. Variação gato, arredondando a coluna até os joelhos virem ao chão. A última. E volta. Esse movimento é o nascimento do nosso cachorro olhando para baixo. E nós vamos tentar montar ele completo uma vez. Eu vou empurrar o chão, meu quadril vai buscar o teto, tirou o joelho, barriga vai querendo colar lá na coxa. Cheguei lá, eu vou pensar na intenção de empurrar minha mão para longe do chão, jogando o meu peso para as minhas pernas, aliviando a pressão das minhas mãos, como se eu quisesse chegar num ponto de tirar as minhas mãos do tapetinho. Não repita isso em casa. E aqui eu vou pensar em um calcanhar procurando o chão, depois o outro. E um calcanhar procura o chão, depois o outro. Mantenha a barriga tentando fazer contato com a sua perna. E eu vou esticar os dois calcanhares buscando o chão. Inspira um. Expira. Inspira 2. Expira. Tudo bem se o calcanhar não estiver no chão? Expira. Arredondou a coluna. Joelhos no tapete. Cruzou os pés lá atrás. Se empurra para sentar. Mãos ao chão te ajudam a transferir o peso. Vai lá no centro do tapetinho, abraça os seus joelhos e deita vértebra por vértebra no chão. Massageia a sua coluna com calma. Leva os seus braços lá atrás, ombros buscando o chão, joelhos caem para o seu lado direito, olha lá para o lado esquerdo. E troca devagar, inspira, vai ao centro, expira, olha para o lado direito, deixa as pernas caírem pesadas para o lado esquerdo, mantém o seu ombro colado no chão, não deixe ele levantar, mesmo se para isso você tenha que voltar um pouquinho a posição dos seus joelhos. Voltou tudo lá no meio, dá aquela espreguiçada. Movimenta suas mãos, movimenta seus pés. E pode deitar para o seu relaxamento. A partir de agora, nada se mexe. Relaxa os dedos e as solas dos pés. Solta a tensão das suas panturrilhas. Relaxa as travas dos joelhos, coxas e glúteos. Deixa a sua coluna encontrar o apoio do chão. Solta o peso da barriga. Solta o peso das costelas. Solta o peso do peito. Descansa suas mãos. Seus braços e ombros.
Deixa a cabeça cair levinha no tapete. Relaxa a tensão do maxilar. Se quiser, esboça um leve sorriso com os lábios. Relaxa a sua língua, relaxa a área dos dentes. Descansa o peso das pálpebras. Solta a tensão das sobrancelhas. Solta a tensão da sua testa. Relaxa até a raiz do seu cabelo. E se permita descansar o corpo e a mente. Aos pouquinhos, vai percebendo novamente o ambiente ao seu redor, os sons que você consegue escutar, a sua percepção de claridade. Vai sentindo o peso do seu corpo no tapete. Vai deixando a sua respiração ficar mais profunda. Deixa a sua língua umedecer a boca. E começa a acordar os dedos das mãos e dos pés. Suas pernas e braços. Pode espreguiçar novamente, deixando os braços caírem lá atrás. Pés ao chão, dobrando os joelhos. Os joelhos caem para o seu lado direito. Deixa a sua cabeça cair sobre o seu braço. A mão esquerda pode vir ao chão, na frente do peito. Lembra da energia nas mãos, empurrando o chão para longe de você. A cabeça fica muito pesada o tempo todo. As mãos empurram o tapetinho, ajudando o seu tronco a subir. E vamos nos encontrar em uma posição confortável com as pernas cruzadas. Inspira, deixa seus braços crescerem. Estica bem a sua coluna lá para o teto. Expira, mãos unidas ao centro do peito. Mais uma vez, deixa a cabeça acompanhar. Inspira. Quando expirar, pensa nos seus punhos descendo antes dos seus cotovelos. A última, inspira bem grande.
Se agradeça por esse tempo para cuidar do seu corpo e da sua mente. Que você tenha um ótimo descanso. Nos cumprimentamos dizendo Namastê.